Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida no poderoso nome de Jesus. Olha, eu quero trazer a você hoje uma palavra que vai abençoar a sua vida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre os lugares aonde Deus ele nos ensina. Lugar de ensinamento, lugar onde Deus ele vai nos educar, o lugar onde nós seremos aperfeiçoados por Deus. O lugar onde nós iremos aprender a viver pela fé, a andar pela fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não entendemos como que Deus ele trabalha na vida das pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de um homem chamado Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi pastor de ovelhas durante os seus 40 anos, trabalhando como pastor de ovelhas. E mal Moisés sabia que Deus iria tirá-lo daquele pastoreado para que ele pudesse ser líder de uma grande nação, para que ele pudesse libertar a nação de Israel, o povo de Israel. O mesmo fato, relato acontece com o jovem chamado Davi, que Davi foi um simples pastor de ovelhas e talvez ele não entendeu o porquê que ele estava no campo cuidando das ovelhas e os seus irmãos estavam ali em treinamento, em guerra. E na verdade Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Davi estava sendo preparado por Deus também para ser o novo rei de Israel. E o tema desta mensagem de hoje é os lugares onde Deus educa os seus filhos. Você sabia que às vezes você vai passar por uma experiência, por um deserto, por um vale, por uma dificuldade, aonde a princípio você pode não entender o porquê que Deus está te levando por aquele caminho, mas depois nós iremos entender exatamente isso que Jesus falou com os discípulos, que aquilo que ele estava fazendo naquele momento os discípulos poderiam não entender, mas depois eles iriam entender. E é verdade, nós às vezes não compreendemos por que estamos passando por aquela luta, por aquela aflição, por aquela adversidade. A mesma experiência o Jó teve também ao passar por momentos difíceis na sua vida, ao perder os seus 10 filhos, ao perder a sua riqueza, ao perder os seus amigos, ao perder a sua saúde. Entenda uma coisa, tudo há um propósito de Deus. Para tudo que acontece na nossa vida, há uma permissão de Deus e nós precisamos entender, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que o Senhor me trouxe para cá? Qual é o propósito? Qual é a missão? O que o Senhor quer me ensinar? Às vezes nós olhamos o lugar para onde Deus nos envia apenas como se fosse uma punição ou um castigo de Deus para nós. E na verdade nós precisamos entender que há um propósito de Deus. Quando José do Egito fala com seus irmãos, ele até diz, olha, vocês bem tentaram me prejudicar, vocês bem que tentaram fazer um mal contra a minha vida, mas Deus transformou esse mal em bênção para a minha vida. E olha como que Deus é maravilhoso. Deus é poderoso e Deus quer te ensinar. Talvez você está vivendo um momento de prova, talvez você está vivendo um momento de luta, um momento de aflição, e Deus quer que você tenha uma experiência, Deus quer te ensinar algo. E eu quero falar com você hoje de um homem chamado João. Esse homem chamado João, que descreve ali o livro de Apocalipse, nós podemos contemplar toda a revelação que João teve na ilha de Patmos, e esse homem não foi para ali por um acaso. Quando nós pegamos, por exemplo, a história, a tradição indica que o João ele foi exilado. O João, ou seja, foi exilado pelo imperador romano Domiciliano, que colocou o João ali
naquela ilha de Patmos como uma forma de punição, como uma forma de castigo. E isso João fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Olha o que o João fala, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no meio do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João foi levado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele não foi levado ali como uma forma, até mesmo talvez pela sua própria vontade, mas talvez como uma punição, como um castigo. Mas olha como que Deus tem plano, tem propósito em tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Aí diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem. Olha a descrição que ele faz de Jesus: com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinta de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva de lã e como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como uma refinada numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, sou eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha o que Deus estava falando: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, que Deus maravilhoso! João, a princípio, pode não ter entendido o porquê que ele estava sendo levado para aquela ilha. Uma ilha deserta, uma ilha isolada, e João estava ali em comunhão com Deus. João sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. João foi levado pelo seu testemunho, pelo testemunho que ele dava, por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele compartilhava, pelo testemunho que ele dava de Jesus Cristo e por ser um seguidor de Jesus. E às vezes nós precisamos entender que por ser um seguidor de Jesus, por pregar a palavra de Deus, nós seremos perseguidos, iremos passar por algumas tribulações, iremos passar por algumas aflições, iremos ser levados pelo próprio Deus, como Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E na verdade, quando nós passamos por essas dificuldades, nós não entendemos o que Deus quer fazer. Olha o que Deus fez na vida de João. João tem ali a revelação. Deus dá para ele uma direção para que ele possa escrever. João, você vai escrever tudo aquilo que você vê. João foi arrebatado aos céus ali naquela ilha pelo Espírito. O Espírito tomou de uma tal forma que ele foi levado aos céus para que ele pudesse ter a revelação de um dos livros mais maravilhosos e proféticos
que é o livro do Apocalipse. Olha, meu irmão, tem uma experiência profunda você com Deus. Às vezes você está passando por um vale, passando por um deserto, passando por uma crise, passando por uma dificuldade. E às vezes a gente fica se culpando, procurando ali um erro, uma falha na nossa vida. E na verdade nós não entendemos que há um propósito de Deus, que todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida vai cooperar para o bem. As pessoas, aquele homem, aquele imperador romano, Domiciliano, ele achava que aquilo ali tinha sido uma punição. Na verdade, aquilo ali havia um propósito de Deus. Os irmãos de José acharam que José estava morto e, na verdade, Deus havia um propósito de Deus, havia um plano muito maior do que o plano desses homens. José do Egito, Moisés, ou seja, o próprio Senhor Jesus, foram homens que foram perseguidos desde quando eram crianças, desde o seu nascimento. E olha, mulher de Deus, homem de Deus, os planos de Deus ninguém pode frustrar. Ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero orar com você hoje. Não baixe a sua cabeça, não fique triste porque você está passando por um problema na saúde, por um deserto, por um vale, por uma dificuldade. Entenda que Deus quer que você glorifique o nome dele. Deus quer que você, em nome de Jesus, possa aprender algo com isso. E eu creio que as experiências que nós temos com Deus, nós iremos compartilhar para que o nome dele seja glorificado. Olha quantas pessoas foram abençoadas com as revelações que Deus deu para João. Olha como nós somos abençoados com as revelações que Deus deu para João naquela ilha de Patmos sobre as cartas às 7 igrejas e também com aquilo que está por vir, que está descrito no livro de Apocalipse. E que Deus continue nos abençoando, que Deus continue guiando os nossos passos. Eu quero orar junto com você para que Deus ele possa abençoar a nossa vida. Vamos agora ao momento da oração. Pai, eu oro juntamente com cada pessoa que está aqui comigo. Ó Deus, que talvez esta pessoa esteja passando por um vale, por um deserto, por um momento de luta, de dor, de aflição. Ó Deus, e muitas das vezes nós nos perguntamos onde eu errei ou o que eu fiz para merecer isso. E na verdade, Deus, nós não entendemos que o Senhor está querendo nos instruir, nos ensinar, nos educar. Porque às vezes, ó Deus, a única forma de nós aprendermos, Senhor, é quando o Senhor nos leva a ter uma experiência desconfortável. E nós sabemos que o Senhor age, ó Deus, muitas das vezes não no nosso querer, na nossa vontade, mas o Senhor age segundo o teu propósito na nossa vida. Oh Deus, foi assim com grandes homens de Deus e não será diferente, mulher de Deus, homem de Deus, na sua vida. Creia que o Espírito de Deus está guiando você, que o Espírito de Deus está no controle da sua vida e que Deus é poderoso para te abençoar, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos em receber. Oh, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está ouvindo esta palavra e que o Senhor a fortaleça nesta caminhada de fé, nessa caminhada cristã. Que possamos permanecer firmes na Tua palavra e no propósito que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a sua vida em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mulher de Deus, homem de Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Guarde essa palavra no seu coração. Curta esta mensagem, compartilhe, se inscreva no canal, que assim você nos ajuda a palavra de Deus a alcançar um número maior de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.